pessoal, já que hoje é Halloween, nós aproveitamos para gravar um vídeo bem legal para vocês. Hoje nós vamos contar para vocês as lendas polonesas mais bizarras que nós encontramos na internet. Vamos lá? Se você ainda não conhece o nosso canal, aqui nós compartilhamos um pouco da nossa vida aqui em Cracóvia, na Polônia. Hoje o Ariel que vai contar essas lendas pra vocês e eu não sei quais são. Eu vou descobrir elas junto com vocês. Eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Tá, vamos lá. Bom, pra falar a verdade, nós fizemos uma rápida pesquisa e descobrimos... Bom, nós fizemos uma rápida pesquisa e descobrimos que, na verdade, aqui na Polônia não é de costume se comemorar o Halloween. Claro, não é uma tradição que nasceu aqui, então para eles não faz muito sentido. E também por ser um país extremamente religioso, algumas pessoas acreditam que não seria correto comemorar esse tipo de festa. Mas mesmo não sendo comemorado e não tendo o Halloween aqui, a gente resolveu aproveitar essa ideia para contar para vocês algumas lendas bem interessantes desse local. Eu escolhi as 6 mais bizarras, assim, eu descobri que muita coisa da cultura antiga da Polônia se perdeu com a passada das cruzadas por aqui. Muita coisa que a Origem separou é cultura eslava, do povo que vivia aqui antes do cristianismo chegar. Algumas são da União Soviética, que são lendas que existem na União Soviética inteira, mas a Polônia foi uma parte principal delas, algumas coisas. A primeira delas é o Volga Negro. O Volga é um carro famoso da época soviética. Ele é como se fosse uma BMW, assim, uma Mercedes. Oi. E o Volga Negro, ele é equivalente à nossa lenda do velho do saco. Né? Tá. Tinha a ver com rapto de criança, etc. Então, dizem que nos anos 60, em Varsóvia, capital aqui da Polônia, teve um ápice de desaparecimento de crianças. A história realmente do Volga Negro começou a se espalhar lá por 1965, que foi quando foi o alta desses desaparecimentos, né, supostos desaparecimentos. Então, o Volga, ele, como sendo um carro de rico, e na época da União Soviética poucos ricos, né, existiam, ele se destacava fácil. A pessoa via um Volga vindo, todo mundo olhava. Esse Volga, em específico, ele era todo preto, por isso que é o Volga Negro, só que ele tinha cortinas brancas em todas as janelas e calotas brancas nos pneus. Mas a coisa que mais destacava esse carro era que ninguém nunca conseguia ver o motorista. Não, mas o que era o carro? As pessoas estavam na estrada... Você vai contar mais pra frente. Então, as pessoas olhavam o motorista, ou ele estava de costa, toda vez que alguém olhava pra ele estava de costa, ou alguns relatos dizem que ele não tinha rosto, ou que o carro estava andando com as cortinas fechadas, que ele tinha cortinas em todas as janelas, inclusive na frente, ou que não tinha motorista, o carro estava andando sozinho. Era o carro do Silvio Santos! Era o carro do Silvio Santos. E outra coisa importante era que ninguém nunca via ele chegando. Quando as pessoas notavam ele já estava lá. Como se ele aparecesse do ar, assim, se materializasse ali. Ele sempre aparecia ou de noite, ou em dias nublados, ou em dias com neblina. Ele nunca aparecia no sol, né, coisas assim. E a coisa mais importante dessa história é que sempre que houve um relato de que alguém viu esse carro, uma criança desapareceu. Algumas dessas crianças que desapareciam, elas eram encontradas dias depois, com sangue drenado ou com órgãos faltando. Aí vem todo o folclore por trás, que eles dizem que... Algumas pessoas dizem que os motoristas eram médicos, que precisavam de sangue para fazer o tratamento de leucemia de ricos da União Soviética, assim. Tem até uma coisa que eu fui atrás e vi que realmente tem muita história desse cara, que é um general soviético, que ele tinha algum problema no sangue e ele precisava de transplantes quase que diários pra ficar vivo. Então dizem que os caras estavam roubando criança pra esse cara, assim. Outro pessoal diz que como o carro nunca aparecia de dia, eram vampiros.
que estavam dirigindo. Nós vamos falar sobre uma das lendas que eu separei sobre vampiros. Vocês vão ver que na Polônia tem muita coisa sobre vampiros. Mas a grande maioria das pessoas acha que é só uma história pra boi dormir, para os pais falando para as crianças não saírem de noite ou não saírem em dia dublado, né? Que é o que mais faz mais sentido, né? Mas a do velho do saco também. Como a do velho do saco, que é a melhor explicação pra essa história. Só tem um problema. Existem diversos documentos históricos da União Soviética que relatam as pessoas vendo esse carro antes do desaparecimento de uma criança. Mas não era um carro comum da época? Não era um carro comum, era um carro de rico, tinha poucos. Assim, tem menos de 200 Volga preto no mundo, naquela época. E outra coisa é que existem relatos disso na União Soviética inteira. Da Polônia ao oeste ao leste da Rússia. Tá, porque naquela época a Polônia fazia parte da União Soviética. Ah, tá, ok. Sim. É isso. Esse é o Volga Negro. Volga Negro. Tem que passar pra próxima. Tá, a segunda lenda, ela é mais legal que a primeira, porque a primeira era mais chatinha, por isso que eu botei primeira. Mas, então, é a lenda do Castelo da Ordem de São João. A Ordem de São João, o Castelo da Ordem de São João, ele foi erguido na cidade de Łagów, que é, não sei onde ela fica, mas aqui na Polônia, né, em 1350, pela Ordem de São João. A Ordem de São João é um braço protestante da Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, que é uma ordem de cavaleiros da época das Cruzadas. Ela existe até hoje. Tem algum rei aí, não sei se é o rei da Espanha, tem algum rei que ele é o cabeça da Ordem dos Cavaleiros de São João até hoje. Então, nos seus quase 700 anos de história, o castelo já trocou de mãos umas 30 vezes. Seja por invasão, por transição ou por transação. Tipo, ou passou de um cavaleiro para outro, ou venderam. Durante toda a sua história, duas ocorrências se destacam. Uma delas é a história de quando um cavaleiro polonês, ele dominou o castelo, invadiu e dominou o castelo com os soldados dele, e o povo acabou gostando do que aconteceu, porque ele era um cara legal, ele era gentil, ele era generoso e tal. E morava daí, nessa época, ficou morando no castelo, ele, a esposa, a irmã dele e os soldados dele. Só que daí a esposa dele morreu e ele virou um trouxão. Né? Ele começou a ser babaca, começou a querer guerrear muito mais e tal. E começou a levar o povo da vila como soldado e os caras acabavam morrendo em batalha. Então as pessoas começaram a odiar esse cara. Ele virou um vilão ali, da região. Numa desses ataques que ele fez, ele trouxe um príncipe de um reino vizinho como prisioneiro e colocou esse príncipe nos porões do castelo. Só que o que aconteceu? Esse príncipe, ele era um ótimo cantor. E todas as noites, no calabouço do castelo, ele cantava. Tipo, ecoava durante a noite, porque não tinha muito barulho. Então, basicamente, as vilas inteiras em volta conseguiam ouvir esse canto. E as pessoas começaram a se aglomerar em volta das janelas do calabouço pra ouvir esse cara cantar todo dia de noite. Aí a irmã desse soldado desse cavaleiro que agora era o dono do castelo, começou a querer saber o que estava acontecendo, o que o povo estava se juntando, começou a ouvir esse cara cantando, começou a ir no calabouço de noite, gostou desse cara, começou a levar comida pra esse príncipe e acabaram se apaixonando. Ele começou a dar aulas de canto pra ela, só que ela estava prometida por um outro rei de outro reinado para fazer uma aliança. Aí no dia do casamento dessa irmã do cavaleiro com esse rei, que foi em Łagów, nessa cidade, o cara babaca chamou o príncipe para cantar no casamento, sabendo da história dos dois. E o guri não quis cantar. E daí ele foi decapitado no casamento. Levou guilhotina no casamento. E a mulher vendo, e o corpo dele foi jogado no rio de Łagów, que banha o castelo. E a irmã do cavaleiro, vendo isso acontecer, morreu de coração partido. E eles dizem que até hoje, durante as noites de inverno, tu consegue ouvir o canto do príncipe nos calabouços, e durante as noites de outono tu consegue ver o fantasma da irmã do cavaleiro chorando o corpo do amado nas beiras do rio. Noites de outono. É agora, por agora. Estamos gravando no outono. E tem outra, né? Outra ocorrência legal desse castelo, que é... Super legal as ocorrências dele. Maravilhosas ocorrências. Tá, então não para por aí. Existe um outro fantasma nesse castelo, que é o fantasma do comandante Andreas von Schlieben.
Ele é alemão. Ele era prusso, na verdade. Né? Ele viveu no castelo no século XVII, depois que a Ordem de São João tomou o castelo de volta. Dizem que o espírito dele, ele morreu no castelo, ele, né? Não tem muita história desse cara enquanto ele estava lá, só sabe que ele viveu lá. Ele morreu nesse castelo e o espírito dele aparece apenas para homens, apenas nos meses de verão, no quarto do castelo em que ele dormia. Só que hoje, esse castelo, o Castelo da Ordem de São João, é um hotel. O quarto em que ele dormia é um dos quartos que tu pode alugar. E o calabouço do príncipe também é um dos quartos que tu pode alugar. Esse da história... Sim. Então, se você quer um dia você estiver passando por Waghoff e quiser dormir num castelo com fantasmas, esse tem 2. Então, terceira lenda que eu separei é o monstro do Lago Obra. Tá achando que só o Lago Ness tem monstro? Acho errado. Tem monstro aqui também. Existe um lago chamado Obra, no oeste do território polonês. Fica perto da cidade com um nome fácil que nós vamos botar aí na tela aí, porque eu não vou falar. Nesse lago, desde o século XVIII, existem relatos de avistamento de um predador que sai do rio para comer pato, ganso, porco e outros animais assim de pequeno porte. É aquela... Anaconda! Então, existem também nesse lago relatos de um animal em formato de cobra que tenta derrubar, de tamanho monstruoso, tenta derrubar barcos que andam pelo lago. Se você ver o Lago Obra, ele é um braço de um outro rio muito grande que cruza metade da Polônia. Assim. Então dizem que nesses outros rios que chegam perto do Obra também tem esses avistamentos. Alguns dizem que esse monstro, na verdade, é só um bagre, olha a imagem do bagre, que é o peixe-gato, né, que eles chamam, que cresceu a um tamanho descomunal, porque existem documentos de existem casos de bagres que saíram do rio para atacar um pato que estava ali, que ele fica agressivo quando tá com fome, né? Então existem... Peixe? Sim. Existem casos de bagres que atacaram outros animais. Então eles dizem que é isso que aconteceu. Até tem casos de bagre que atacou lobo em rios europeus, assim. Mas, sendo esse monstro do Lago Obra um peixe ou outra coisa, o negócio é que eles estão avistando esse bicho até hoje. Né? Tem aí quase 400 anos que tem relato desse peixe. Ou bicho, não sei. Monstro. Anaconda. Nossa quarta história também tem a ver com água. É sobre as Rusalka. A Rusalka, ela é... né? O quê? Rusalka. Ela é a sereia da cultura islâmica. Antes do século X, quando a cristianização ainda não tinha expurgado a cultura pagã daqui. Sim, porque dizem que muitas das lendas do país elas foram perdidas quando da implementação do cristianismo, né? Eles queimaram ou destruíram muita coisa da cultura, das lendas, e muito poucas delas foram passadas para frente apenas de pai para filho, né? Então, o povo local, antes da cristianização, o povo local acreditava, a Rusalka, ela era como a ninfa grega. Ela era um espírito que saía da água, que trazia fartura, que ajudava, enquanto as pessoas dormiam, ela trazia fertilidade para as mulheres e para os homens e ajudava as plantações a crescerem, florirem. Só a ninfa e a Rusalka é bem parecida. Isso antes da cristianização do território. Depois disso, depois do século X, com a expansão do cristianismo e tal, e a expulsão das culturas pagãs, a visão do povo sobre elas mudou. Eles começaram a acreditar que as Rusalkas eram espíritos de mulheres que ou se suicidaram no rio, ou que cometeram algum crime e foram afogadas ali, e os seus espíritos ficaram presos ali dentro do rio. Por isso que elas saíam do rio e tal. São sempre retratadas como mulheres muito bonitas que atraem os homens com o seu canto para que elas possam afogá-los dentro do rio, como é a sereia. Em algumas cidades do interior da Polônia, da Ucrânia também e de Belarus, que são um território perto aqui,
Fazem fronteira. Existe até hoje a Semana Rusalki, que é a primeira semana do verão, em que na cultura das rusalcas dizem que elas saem dos rios e elas começam a viver nos salgueiros, nas árvores. Aí durante essa semana as mulheres saem de casa para deixar as oferendas para elas no pé do salgueiro, para que elas se satisfaçam com a oferenda e não ataquem os homens. E durante essa semana também, os homens não podem nadar em lagos e rios e não podem sair de casa à noite. Eita. Até hoje. Até hoje. Então, agora eu vou para a próxima. Então, nossa quinta história é sobre uma bruxa. O nome dela é Bárbara Zdunk. Bárbara. Zdunk. A mitologia eslava, ela é... Eu não sei se é a origem da ideia das bruxas, feiticeiras, etc., mas com certeza ela, das culturas conhecidas, ela é a que mais tem esse tipo de coisa. Existem regiões da Polônia aqui que são conhecidas por círculos de pedra, esses círculos tipo assim, Stonehenge, tipo Stonehenge, só que esses menorzinhos. Assim, os locais mais conhecidos desse tipo de coisa, assim, círculo de pedra, feitiçaria e tal, é a Vila de Odry, onde se pode encontrar até 10 círculos de pedra datados... mas o que é círculos de... Não se sabe o que eles eram, mas a princípio dizem que é onde os bruxos, as feiticeiras, os druidas, os xamãs faziam os rituais deles. Eram círculos de pedra. Esses círculos da Vila de Odry, tem mais de 10, eles são datados de 200 a.C. Nossa. E ela é conhecida como Stonehenge polonesa. Em que cidade será que fica isso? Não sei, Vila de Odry. Interessante. Das histórias de bruxa, a mais famosa é essa, é a Bárbara Zdunk. O que ela fez? Ela é uma moça que ela vivia na cidade de Reshel. Vou botar o nome aí, deixa eu ver aqui, não parece Reshel, mas é Reshel. Noroeste da Polônia, no século XVIII. Em 1807, teve um incêndio na parte mais antiga da cidade e as autoridades acabaram culpando essa mulher, a Bárbara, acusando ela de bruxaria. Ela ficou presa no calabouço do castelo de Reshel por 3 anos e meio. Nesse tempo, ela teve 2 filhos, cujo paradeiro não existe documentos sobre o que aconteceu com essas crianças. Em 1811, 4 anos depois, ela foi queimada na fogueira em frente ao castelo por crime de bruxaria. Bárbara Zdunk foi a última mulher queimada por bruxaria na Europa. O último caso de bruxaria da Europa. Por que só tinha bruxas mulheres? Porque senão não é bruxo. Sim, mas por que só queimavam bruxos? É isso que eu tô dizendo. Não é só bruxos. Não? Eu acho que... Não sei se eles queimavam os bruxos, mas eu sei que eles esmagavam bruxos. Tá ruim igual. Até hoje, alguns incidentes inexplicáveis acontecem na região do castelo de Reshel. E que hoje é um hotel, né? Esse castelo de bruxaria, de fantasmas sempre vira hotel. Mas o povo local ainda culpa o espírito da bruxa por coisas. Eu sei que, tipo assim, há uns 3 anos atrás teve um acidente de moto lá, de um pai e filho, que os dois acabaram morrendo, e que não tem explicação nenhuma do que aconteceu. Foi o espírito. Foi o espírito da bruxa. Diz lá que é o espírito da bruxa. Ok, nossa sexta história, que pra mim é mais legal, por isso que eu achei por último, é sobre os vampiros da Polônia. Muitos acreditam que a origem do mito do vampiro vem da Transilvânia, né, Drácula, Vlad o Impalador. Mas é por perto aqui, né? A Transilvânia é por cima, na direita, lá. Em cima de Belarus. Em cima de mas é na Bielorrússia? Eu acho em qual que cidade? Não sei, é por ali. Não sei, deixa aqui. Tem também a história da Mercy Brown, de Rhode Island, Act, em 1892, que já viu Lore, tem um episódio sobre isso. Que nos Estados Unidos é o que consideram a origem do vampiro, essa mulher e tal. Qual? É uma família de um velho que tinha... Todos os familiares dele estavam morrendo de tuberculose. Tá, eu me lembro. Procure sobre Mercy Brown. Senão vai contar a história também. Mas é bem legal esse seriado Lore, né? Mas é na Amazon. É na Amazon. Mas então, todas essas histórias, elas têm, tipo, por exemplo, a Mercy Brown foi em 1892. Essas histórias do tipo Vlad o Impalador foi também depois do ano 1000. A cultura eslava, ela tem seres vampirescos há mais de 2.500 anos. Então, tipo, é muito mais antigo isso aqui. Pra vocês verem como isso é meio escondido, né, da cultura pop, ocidental e tal. 2 filmes famosos de vampiro, que é o Dança dos Vampiros e o Nosferatu, que eles se passam na Transilvânia. Qual é a língua que o povo da vila em volta do castelo do Drácula fala? Polonês.
É? Sim. Só que diferente da cultura de hoje em dia, que a gente sabe que vampiros são um mito e tal, pros eslavos eles são bem reais. E a ideia desses seres moldou muito da cultura deles e modificou costumes que existem até hoje. Diferente da ideia do pele pálida, que se esconde durante o dia pra chupar sangue de vítima desavisada de noite. Pros eslavos, o vampiro, ele era o fantasma de uma pessoa morta, que voltava à vida. Ou a pessoa morta em si, né? Tipo um zumbi, assim. Que o corpo estava domado por um espírito maligno. E eles não só chupavam sangue, eles comiam as pessoas de verdade, né? Comiam carne. Tá, mas o vampiro entrava na pessoa que estava morta? Não, era o espírito da pessoa que voltou. A pessoa voltava no próprio corpo como vampiro. Isso, e tem explicações ali de o que isso pode causar esse tipo de coisa. Muitas vezes, as primeiras pessoas que eram atacadas eram os próprios familiares da pessoa, do vampiro. Porque ao ver que o ente querido retornou, abriam a guarda e creu, né? Dançava. Tá, mas não era a pessoa em si, então. Era alguma coisa no corpo da pessoa, né? Ou o espírito da pessoa. Para os eslavos havia uma diferença que uma pessoa, diferentes maneiras que uma pessoa podia se tornar o vapierge, né? Vampiesh, que é como eles chamavam o vampiro. Uma dessas formas, que eles chamam de stygon, é quando a pessoa nasce com duas almas. Aí, como a pessoa nasceu com duas almas. Quando ela morria, só uma dessas almas tinha sido batizada. Então a outra não podia sair da terra. Então ela ficava e se transformava num vampiro. Aí o que aconteceu? A Polônia é um dos países que mais utiliza a confirmação, que pra gente no Brasil é a crisma. Em que a criança já mais velha volta pra igreja, faz todo o negócio, em que ela tem um segundo batismo. Aqui na Polônia ela escolhe um segundo nome, Nossa, que interessante. Para caso essa pessoa tivesse nascido com duas almas, esse segundo nome é o nome da segunda alma. E a princípio, depois que eles começaram com essa cultura, os stygon diminuíram pra caramba. Ainda bem que eu tenho dois nomes. Então, outro sinal de que isso pode acontecer, né, que a pessoa pode ser um vampiesh. O quê? Não. Eu tenho dois nomes. Outro sinal. Outros sinais de que a pessoa possa ser um vampiesh é se ela nasceu já com dentes. Ninguém nasce com dente. Deve ter bebê que nasce com dente. Dizia lá que nasceu com dente é vampiesh. Se tinha algum problema de coração. Se era monocelha, Monteiro Lobato, o vampiro, que era monocelha. Monteiro Lobato é monocelha. Outros indícios era o suicídio ou qualquer tipo de morte súbita ou sem explicação, ou coisa assim. Ok, você é um polonês do século II. Alguém da sua família que era monocelha e morreu de forma duvidosa apareceu na porta da sua casa para tomar um café. O que você faz? Ai, gente. Estaca de madeira no coração, padrãozinho, né? Essa era a forma polonesa de se matar um vampiro. Mas existiam formas de se prevenir que alguém que era suspeito vire um vampiro ou volte à vida e tal. É isso bem grande. Enterrar em uma cova profunda e colocar pedras em cima do túmulo. Pra não voltar no corpo. Sempre lembrando que o corpo deve ser enterrado com o rosto pra terra. Pra que o vampiro morda a terra ao acordar. Ele não queimava. Não sei. Não podia queimar, acho que naquela época não. Jogar semente de papoula dentro do caixão, não sei porquê. Semente de papoula não é a que dá. Dá barato. É porque daí o morto come a semente. Tá morto muito louco, tá morto muito louco. Colocar um pedacinho de metal dentro da boca deles, pra que a ferrugem danifique os dentes do vampiro, caso ele volte. Enterrar o vampiro, enterrar a pessoa com uma foice no pescoço, pra caso ele levante, depois de morto, a cabeça dele cortada. Amarrar as mãos nas costas. Cortar ou quebrar as pernas do morto antes de enterrar. Cortar a cabeça do morto e enterrar com a cabeça no meio das pernas. Essa era o jeito mais comum aqui no território polonês, que a pessoa era duvidosa, ok, pode ser vampiro. Vai voltar. Corta a cabeça no meio das pernas e enterra. Ou enterrar com a estaca de madeira ou de metal já no coração, na cabeça ou na língua. E o que é estranho é que... E o alho? Alho? O alho? Não tem nada sobre alho. Não tem. Mas assim, o que é estranho é que assim, existem dados arqueológicos às toneladas desses métodos
em túmulos encontrados sim, aqui sim, na Europa. sim, E assim, porque é na Europa inteira. Entendeu? O que leva muitos arqueólogos a acreditarem hoje de que o mito do vampiro, no passado dessa região, ele era muito mais importante do que as pessoas realmente acham que é. Sim, né? Não, tipo assim, é realmente muita coisa que se sabe de túmulos encontrados e tal. O caso mais recente desses foi agora em 2012. Ficou conhecido como os Vampiros de Dravsko. Ele foi quando um grupo de arqueólogos poloneses encontrou resquícios de um cemitério do século XVIII na cidade de Dravsko, que fica no oeste da Polônia. Nesse cemitério haviam 285 túmulos. Em 6 desses túmulos, que se encontravam em um canto longe, tipo, separado de todos os outros, os corpos que foram encontrados lá, eles tinham a foice no pescoço. Meu Deus. E pedras dentro da boca. Pedras de metal dentro da boca. O fato curioso é que Abraham Van Helsing, que é personagem criado por Bram Stoker, talvez o caçador de vampiros mais famoso da cultura pop, ele foi baseado em um caçador de vampiros polonês que existiu de verdade. O nome dele era George Andreas Heivik. Ele viveu no território da Polônia no século XVI, quando aqui ainda era Prússia, mas era o território da Polônia. E ele era um conhecido cientista, caçador de vampiros e lobisomens. Eita. É isso. Me digam aí o que vocês acharam dessas histórias macabras da cultura polonesa. E pra terminar, eu vou deixar um bônus aqui, ó, de uma lenda que a gente ouviu ontem. Não sei se é verdade. Mas vocês vão observar, quando vocês vierem nos visitar, que aqui na Polônia tem muitos pombos. E a gente, sempre que ia passear por algum lugar, a gente ficava se perguntando, gente, por que tem tanto pombo? Por que as pessoas alimentam os pombos? Mas, ok, né? Aí ontem a gente ouviu uma pessoa dizendo que há quem acredite que em cada pomba tem uma alma de um soldado que morreu na guerra. Ai, a Dani não vai querer vir pra cá nunca mais. Gente, que bizarro. É bizarro. Mas eu tinha que compartilhar isso daqui pra dar dar o meu ar da graça. Tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o curtir aqui embaixo, deixem um comentário, deixem um carinho. Não, carinho não tem nada a ver carinho com esse... Não, para! Para, eu vou cortar. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, deixem um comentário, conte a história de vocês aqui. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente pode pesquisar outras lendas e outras coisas interessantes aqui da Polônia para compartilhar com vocês. Se você ainda não me conhece, não nos conhece, aqui nesse canal a gente conta um pouco da nossa vida aqui em Cracóvia, na Polônia. Conta algumas curiosidades sobre o país, algumas receitas que a gente faz em casa, tá bom? Sinta-se à vontade a se inscrever no canal e acompanhar a nossa jornada aqui na Europa. Tá bom? Um beijo pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! Oi, pessoal! Já que hoje é... O que está acontecendo? Nossa, daqui a pouco acabou a comida do Chico. Nós vamos perdendo tempo, ó. Meu senhor. Que foi? Caramba! Tá bom. Aberto. Aí tu faz o janela, cortina, Não tem problema, é. Tem problema sim? Deixa eu ver. Bom. Tá, daí vai pro teu negócio.